Secretário Eduardo Suplicy, muito obrigado por receber a gente aqui, dedicar um pouco do seu tempo para conversar com a gente. Eu já gostaria de começar aqui o parabenizando, né? Uma novidade acabou de acontecer agora nesse mês. O senhor recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. E esse título tem tudo a ver com um grande projeto seu, até no período como senador, que é o projeto Renda Básica de Cidadania. Então, parabéns pelo título, pela novidade. Muito obrigado, Wagner. É uma satisfação para mim estar dialogando com vocês da emissora Novo Tempo. Este episódio em que, em 2 de fevereiro último, a Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, concedeu ao fundador da Wikipedia, o Jim Wales, a uma importante arquiteta italiana, Paola Vinagò, e a mim, pelo fato de eu ter me dedicado tanto para a instituição de uma renda básica de cidadania, tanto no Brasil quanto em todos os países do mundo, e por causa disso, nós três recebemos, numa cerimônia linda, o título de doutor honoris causa. E uma coisa interessante, secretário, é que o senhor dá muitas entrevistas de televisão. Isso é uma coisa muito comum a políticos americanos, políticos de outros países. No Brasil, não existe muito essa cultura do presidente da República ir até um programa de entretenimento, algum político sério, respeitado, participar de programas humorísticos. Lá fora isso é muito comum, aqui no Brasil nem tanto. Mas o senhor participa de forma muito à vontade, o senhor fica muito tranquilo na televisão e com esses programas. Por quê? Por que não é uma política tão comum no Brasil? E por que o senhor pensa diferente e frequenta os programas e dá entrevistas tão à vontade? Deveríamos ter mais, mas felizmente há diversos programas de entrevista que são até conhecidos nacionalmente, como o programa Roda Viva da TV Cultura, o próprio Jô Soares, ainda que depois da meia-noite costuma ser, então a gente precisa ficar vendo até tarde, mas volta e meia ele entrevista muitas pessoas que estão no parlamento ou ministros de Estado e contribuem muito para esclarecer. Quando convidado, eu normalmente aceito, mas há ocasiões que eu gostaria de ter uma oportunidade muito maior. Secretário, eu comecei falando dessa diferença do senhor e outros políticos, o senhor dá muitas entrevistas de televisão. Existem outros fatos que eu acredito que são bem diferentes na sua forma de exercer as suas diversas funções em toda a sua carreira política. Uma delas é que o senhor se sente muito à vontade ali na plenária do Senado, a gente acompanhou vários momentos. O senhor, no seu discurso, algumas vezes citou letras de música, cantarolou letras de música também. Isso não é muito usual, né? Eu acredito que até os seus colegas achavam um pouco diferente. Por que o senhor fazia isso? Porque, em certas ocasiões, para defender as proposições, a canção ajuda muito. Por exemplo, quando estávamos discutindo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a questão da maioridade penal, eu disse que muito mais eficaz do que a pena de morte ou a diminuição da maioridade penal para circunstâncias como as de um jovem que é o personagem de O Homem na Estrada, dos Racionais MCs, do Mano Brown. E daí, para ilustrar isso, eu cantei a letra toda desta canção. É madrugada, parece estar tudo normal, mas esse homem desperta pressentindo mal, muito cachorro latindo. Pau! Ele acorda ouvindo barulho de carro e passos no quintal.
A vizinhança está calada e insegura, premeditando o final que já conhece bem. Como seus colegas falavam com o senhor sobre isso depois de uma sessão? Eles achavam interessante? Eles só não têm a mesma coragem, a mesma desenvoltura para fazer isso também? Olha, eu me lembro que quando ocorreu esta cena, na hora que eu comecei a cantar o Homem na Estrada e desenvolvi a canção, eis que o presidente da comissão naquele dia, ele sorriu muito. Aliás, sorriu tanto que depois eu até fiquei preocupado, porque dias depois, era o Antônio Carlos Magalhães, ele teve um infarto. E eu resolvi, então, visitá-lo lá no INCOR e perguntei ao médico se, por acaso, o senhor tinha causado aquele alguma episódio coisa em que ele tinha dado tanta risada, se poderia ter sido causa. Ele falou, não, porque... Pode ficar tranquilo. Sorrir só faz bem para qualquer pessoa. E há mais de 60 anos atrás, era o tempo em que o Luiz Gonzaga, que certo dia foi até Assaré conversar com o Patativa, e falou, você não quer me vender essa música? Eu não posso, porque essa canção é muito preciosa para mim, mas se você quiser cantá-la, eu vou ficar honrado. E ele passou, então, a cantar Triste Partida, que diz versos tais como: eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer, pois logo aparece feliz fazendeiro que por pouco dinheiro lhe compra o que tem. Ai, ai, meu Deus, faz pena o nortista, tão forte e tão bravo, viver como escravo no norte ou no sul. Ah, mas isso faz mais de 60 anos atrás, o Brasil se desenvolveu tanto. Como é que o jovem hoje percebe o seu grau de liberdade? E aí que eu, então, ilustro com Um Homem na Estrada, recomeça a sua vida, lá, sua tá vendo? Não é só no Senado, não é só no Senado, em algumas comissões. Aqui também então, o secretário recitou para a gente. E se eu vou numa faculdade e faço uma palestra sobre esse tema, e se eu não ilustrar com a canção, eles ficam bravos. É a sua marca registrada. Muito interessante. Secretário, eu gostaria de visitar alguns momentos da sua história política. Primeiro que eu gostaria de destacar é o ano de 2005. O senhor deu várias entrevistas sobre esse assunto, que foi quando o senhor assinou um abaixo-assinado no Senado para que fosse aberta uma CPI. Essa CPI fez investigações, deflagrou o caso do mensalão e tudo mais. Mas quando o senhor assinou esse abaixo-assinado, o senhor assinou em lágrimas. O que significava essas lágrimas? Porque, inclusive, causou um certo mal-estar em algumas alas do PT o senhor ter assinado esse abaixo-assinado, né? Quando chegou 2005 e surgiram aquelas notícias de possíveis irregularidades na forma como alguns haviam agido, nas vésperas, a direção nacional do PT tinha dito que nós, senadores, não deveríamos assinar. Mas aconteceu que, naquele dia, o número de e-mails, eu recebia centenas de e-mails, mas nesse dia mais de 1000 do Brasil inteiro, de telefonemas um após outro durante o dia. E ainda o apelo do senador Pedro Simon a nós, senadores do PT, e a mim especialmente: olha, por tudo que você fez até hoje, seria coerente você assinar para apurar os fatos. E eu realmente, em que pese aquela decisão da Executiva Nacional, eu resolvi assinar, mas de fato, quando eu assinei ali, eu que tinha dito no começo daquele ano que aceitava ser da chapa da majoritária, do campo majoritário do PT, que eu estivesse na direção do partido,
logo depois que eu assinei, fui comunicado que então eu não estaria mais na direção do partido por aquela chapa. Eu compreendi, mas quando chegou... Mas houve um arrependimento? Você se arrependeu em algum momento de ter assinado? Eu achei que foi justamente uma ação coerente com tudo que o próprio PT sempre defendeu. Eu, de vez em quando, diante destes episódios todos que têm ocorrido relativos ao Mensalão e mais recentemente da Operação Lava Jato, de tudo que ocorreu na Petrobras, que são episódios que nos machucam a todos os brasileiros e especialmente nós do Partido dos Trabalhadores. Nas eleições de 2014, aconteceu como que um verdadeiro tsunami sobre o PT no estado de São Paulo. A presidenta Dilma, nos estados do Norte e do Nordeste, teve 70%, 80% ou mais de votos. No estado de São Paulo, no primeiro turno, 25%. E eu próprio, que tinha tido 30% na primeira eleição eleita em 90, 43% em 98, 48% dos votos dos paulistas em 2006, quando chegou 2014, eu tive 32,5% dos votos, uma votação expressiva, em São Paulo 40%, mas perdi da democracia e respeito. Como é que foi para o senhor não ser eleito, depois de 24 anos no Senado, como foi deixar a cadeira? Não deve ter sido uma situação fácil, né? Foi difícil. Eu, que gostava muito, como lhe disse, da minha atividade de senador, fiquei entristecido e tudo, mas se eu fazia com muito entusiasmo meu trabalho no Senado, eu aqui na Secretaria de Direitos Humanos tenho feito um trabalho que significa para mim um reconhecimento muito forte. E se você sair às ruas comigo aqui em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil, eu posso lhe afirmar com segurança o seguinte: se eu já era tão carinhosamente recebido em todos os lugares em São Paulo... Agora mais ainda. Mais ainda depois de ter perdido a eleição para senador. Muitas vezes as pessoas me dizem, ou até pelo Facebook, seria melhor você sair do partido. Nem todos falam isso. Muitos são favoráveis que eu continue. Mas eu então explico, olha, eu em 1979 e 80 fui convidado pela afinidade de propósitos por todos aqueles que estavam fundando o PT, os líderes sindicais e intelectuais, para ser cofundador. Está ao nosso alcance, em que pese os erros cometidos, procurar melhorar e fazer tudo o que possamos fazer ali onde estivermos. Mas, secretário, esses propósitos que o senhor disse que vocês tinham, os fundadores do PT, lá na década de 80... E continua a ter. Essa é a minha pergunta. Esses propósitos continuam ainda sendo muito comuns? Porque, obviamente, da década de 80 para cá, são muitos anos de estrada, são muitas conquistas que o próprio partido teve. Então, é óbvio que mudanças vão acontecer. Agora, o senhor citou alguns eleitores que entram em contato com o senhor e perguntam: o senhor não tem vontade de deixar o partido? E num outro momento, um pouco distante da história, mas quando, por exemplo, a senadora Heloísa Helena, alguns deputados saíram do PT e fundaram o PSOL, o senhor foi um dos pouquíssimos, talvez o único político do PT que é conhecido nacionalmente, que fez um apoio. Se eles não concordam mais, eles que deixem o partido, e o senhor não fez uma crítica. Quando aconteceu a votação segundo a qual Heloísa Helena, Luciana Genro e outro companheiro lá do estado do Pará, porque tinham tido
um procedimento de votação no Congresso Nacional diferente do que a direção do partido tinha recomendado, e eu, perante o Diretório Nacional, na reunião que decidiu pela expulsão, eu votei para que não fossem expulsos, porque eu compreendia e respeitava a liberdade de pensamento deles. Eu achava que era uma convicção, ainda que eu tivesse votado de acordo com o que havia sido proposto pelo PT, era referente à reforma da Previdência. Mas eu continuei e continuo no partido. No ano passado, a sua ex-esposa, o senhor ficou casado por anos e anos, construiu uma família... 36 anos. 36 anos. A Marta Suplicy deixou também o Partido dos Trabalhadores. Se ela tivesse me consultado sobre esse tema, eu teria feito a reflexão que eu acabo de lhe fazer. Eu acho que, inclusive, se era a vontade dela, como de fato ser candidata às eleições, ela poderia, como já o fez em 2011, ser pré-candidata e disputar com o nosso prefeito Fernando Haddad a candidatura. Ela é uma pessoa que tem muito respeitada e querida por tantas ações que realizou. Neste caso, ela preferiu seguir um outro caminho que eu respeito. O senhor também, em alguns momentos, já disse de uma vontade de ser prefeito de São Paulo. O senhor é paulistano, nasceu aqui. Já fui candidato duas vezes. Já foi candidato duas vezes, inclusive uma vez também candidato a governo do Estado. Mas em 85, versus Jânio Quadros, que ganhou, Fernando Henrique Cardoso, que foi o segundo, eu fui o terceiro, e em 92... Maluf venceu. Quando o Paulo Maluf venceu no segundo turno, eu consegui ir até o segundo turno, mas aí perdi. Ainda falando sobre a Prefeitura de São Paulo, o senhor acha que dentro do PT existiria essa possibilidade ainda? Sair do PT e tentar uma candidatura num outro partido, como por exemplo o projeto da ex-prefeita Marta Suplicy, não seria uma possibilidade para o senhor? Não tenho esta consideração em meu pensamento. Porque quando o senhor foi vereador de São Paulo, o senhor foi o mais votado. Sim. E o senhor ficou distante 5 vezes do segundo colocado. E por isso eleito presidente da Câmara. No segundo semestre de 1990, o partido, o próprio presidente Lula, disse a mim: olha, você está muito bem na opinião pública, seja o nosso candidato ao Senado. Eu fui eleito em 90 e veja foi que o primeiro senador do PT a ser eleito. De 91 a 94 eu fui o primeiro e único senador do PT. Eu fui conversar com o prefeito Fernando Haddad e pela primeira vez tivemos um diálogo sobre o que vai ocorrer agora, em 2016, e ele me disse: olha, Eduardo, é possível que quando chegar lá por volta de março, abril, que vem o tempo das eleições, o partido lhe peça para você ser candidato a vereador. Daí eu falei para o prefeito: olha, se você achar que eu deva continuar colaborando como secretário de Direitos Humanos até 31 de dezembro, pode contar comigo. Agora, isso ainda não está definido, vamos ver, porque um secretário, se porventura for candidato, precisará desincompatibilizar-se 6 meses antes das eleições, claro, que neste ano será 2 de outubro. Então, o último prazo seria 1º de abril. Quando chegar o final de março, eu vou ter certamente um diálogo com o prefeito, com o partido, mas se o prefeito Fernando Haddad disser para mim: eu gostaria que você continue até 31 de dezembro,
ele pode contar comigo. Eu li em algum lugar que, inclusive, o senhor abdicou do seu salário como secretário justamente por já receber uma aposentadoria por ser ex-senador, é verdade? Quando eu me tornei secretário de Direitos Humanos, algumas pessoas disseram, você vai... esse é um favor que o prefeito está lhe dando, vai ganhar uma remuneração agora maior do que aquela que você já tem, vai ultrapassar o teto de remuneração federal. Então, o órgão de aposentadoria do Senado me informou, você vai ter direito a 35 da remuneração do deputado federal, que é da ordem de 33 mil e poucos reais. Então, sem que houvesse obrigação, porque eu consultei se eu poderia ou não receber. E a prefeitura me informou, não, a prefeitura tem que lhe pagar. Se fosse um órgão federal, tinha que obedecer o teto, mas a prefeitura, ou se fosse uma empresa privada, tem que lhe pagar o que você tem o direito como secretário, que é uma remuneração de 19 mil e poucos reais. Considerando os descontos de imposto de renda e para o órgão da Previdência Municipal, dá algo como 14 mil e tanto. Então, estes 14 mil já vai completar agora, final de fevereiro, um ano. Todos os meses eu estou depositando estes recursos num chamado Fundo de Cidadania, Eduardo Fundo de Cidadania, com a seguinte finalidade: destinar a um fundo que vai pagar a renda básica de cidadania, e este fundo está hoje com um valor próximo de 160 mil reais. Ao longo dos 24 anos em que atuou como senador, Eduardo Suplicy teve como principal projeto a Renda Básica de Cidadania. O programa prevê que todos os brasileiros ou estrangeiros que residem no país há pelo menos 5 anos devem receber de forma igualitária um valor mensal para atender às despesas mínimas, como alimentação, educação e saúde. Essa retribuição seria uma forma de garantir o direito de todos desfrutarem de parte das riquezas produzidas em sua região. A lei que institui a renda mínima foi aprovada pelo Congresso Nacional e chegou a ser sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2004. No entanto, o projeto de regularização, que era uma condição para a criação do programa, de fato, nunca aconteceu. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco esse projeto para a gente. Como é que ele funciona? Como seria a aplicabilidade desse projeto? Quando eu cheguei no Senado pela primeira vez, eleito em 1990, já em abril de 1991, eu apresentei um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Aquelas pessoas que, adultas, não recebessem determinado patamar de renda, passariam a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. Então, apresentei em dezembro de 2001 um novo projeto para instituir a renda básica de cidadania assim definida, incondicional para todos, mas até para o Wagner, para o Eduardo Suplicy, para o Pelé, para a Xuxa, a presidenta Dilma e o mais bem-sucedido empresário brasileiro, sim. Só que, obviamente, os que temos mais colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Então, o programa Bolsa Família e esses outros que o senhor citou, projetos assistenciais que são muito famosos, inclusive no governo PT, eles são derivados desse projeto, o Renda Básica da Cidadania. Eles vieram daí? A ideia de se garantir uma renda mínima, proposta primeiro através de um imposto de renda negativo, foi transformada naquilo que hoje é
o programa Bolsa Família. Por que a renda básica de cidadania será melhor? Eliminamos inteiramente a burocracia envolvida em ter que saber quanto cada pessoa ganha no mercado formal, na carteira de trabalho ou informal em qualquer atividade que façamos. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento e a pessoa está por decidir vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciá-la, receber esse tanto e vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desista e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas, se todos começarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Uma coisa que o senhor ficou muito conhecido também, um fato que o senhor ficou muito conhecido, um fato que foi muito comentado, foi o momento que o senhor apresentou o cartão vermelho para o José Sarney. Isso também foi fruto de muitas comunicações dos seus eleitores. Exatamente. Como deve ser esse contato? A gente fala tanto do eleitor acompanhar o seu candidato quando ele está no exercício da sua profissão. Como deve ser esse contato? Como é que o senhor usufrui desse contato? No último ano em que fui senador, eu comecei a utilizar o Facebook. Mas, efetivamente, melhor ainda, a partir do início do ano passado. No dia que eu voltei de viagem para a Bélgica, eu escrevi aqui, para dar um exemplo, 16,000 pessoas curtiram, 339 comentários, 426.948 pessoas alcançadas. Esse instrumento hoje amplia enormemente essa relação. A relação com as pessoas. Eu fico impressionado. E eu leio os comentários, às vezes fico de noite lendo, porque são tantos, mas é uma questão de respeito aos que interagem comigo. Em toda essa sua carreira política, qual é o seu maior arrependimento e qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho, para começar, é realizar para valer a instituição da renda básica de cidadania. Ver realizado isto no Brasil e, se possível, do Alasca à Patagônia, na União Europeia, nos países africanos, na Ásia, na África, em todo o planeta Terra. O meu maior arrependimento olha, às vezes a gente faz algumas bobagens na vida. Durante o tempo que eu fui senador, certo dia, Sabrina Sato chegou ali na saída do plenário do Senado e me viu, senador, só queria que o senhor respondesse uma pergunta. Pois não, Sabrina. Qual é o seu maior sonho? Você sabe, eu tanto batalho para instituir a renda básica de cidadania, eu quero muito que aconteça. Puxa vida, então você é o meu super-homem. Eu falei, que bom, obrigado, Sabrina. Mas então eu quero lhe entregar um presente, uma roupa de super-homem. E me entregou um calção do super-homem. Né? Eu falei, muito obrigado. Sabrina, então, muito obrigado. Não, mas eu quero que você vista. Que o senhor vestiu? E daí já tinha 20 pessoas em volta, em torno, olhando, né? Aí eu falei, Sabrina, da última vez que um parlamentar foi fotografado de roupa de baixo, ele perdeu o mandato. Eu falei, mas você está de terno, deixa eu só pôr em você por cima da calça.
Eu perguntei às 20 pessoas, vocês acham que vai significar a quebra do decoro parlamentar? Não, não tem problema. E deixei ela e acabei vestindo. Mas essa cena de vestir apareceu na primeira página do jornal. Com certeza. E mas o senhor daí, o senhor é muito bonzinho com esses programas de humor, secretário. Mas aí o que aconteceu? Começaram a falar que já estava designado o ouvidor lá do Senado, que era o senador Romeu Tuma, para saber se eu teria ou não quebrado o decoro parlamentar. Eu liguei para o produtor do programa Pânico e falei, olha, é capaz de ter me custado um problema muito sério ter aceito. Eu sempre trato vocês com todo o respeito, e vocês também, mas esse episódio... Aí ele, muito gentilmente, falou, olha, no sábado próximo nós vamos preparar o programa, queremos lhe convidar para vir ao estúdio da Jovem Pan, onde nós editamos o programa. Se você achar que não ficou bom, vai te causar prejuízo, nós não vamos colocar no ar. Eu fui lá e verifiquei, achei que era melhor não pôr, eles não colocaram no ar, mas isso aí ficou... Registrado. Registrado. Então, todos nós, seres humanos, somos imperfeitos, cometemos algumas bobagens e perfídias. E essa aí foi uma delas. Eu não precisaria ter aceito colocar o calção de super-homem. Secretário, eu queria agradecer muito pela sua entrevista, pela sua simpatia com a gente. Eu espero que Deus continue abençoando os seus sonhos, obrigado. Você continue realizando bastante pela população brasileira, como tem realizado até hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Um Muito abraço. obrigado mesmo.